Ele recebeu a habilidade do modo criativo e se tornou o aventureiro mais forte. E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou trazendo pra vocês o anime Oredake Hairerukakuchi Dungeon. E cara, fazendo um vídeo pra esse anime, eu me lembrei da vez que eu fui um podcast aí com os amigos e falei que anime era tudo para realizar um tipo de sentimento estranho do coração japonês. Mas esse anime aqui exagera nisso. Então assista esse vídeo aqui até o fim. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, comenta qualquer coisa aí pro YouTube entender que você não é robô vendo meu vídeo. E eu sei que é muito bom só assistir o vídeo me usando como se eu fosse uma garota do job que trabalha fazendo vídeos pra tu, mas até no momento de interagir com as do job, os caras comentam algo, tipo, foi bom, algo do tipo. Mas eu tenho um vídeo com 200k de visualizações e sem comentários. O YouTube vê isso acontecendo e ferra o meu canal, entendeu? Agora que eu já dei aquela mendigada insana no início desse vídeo, vou até pedir pra minha mulher mendigar, mendiga aqui, vai. Comenta alguma coisa, qualquer coisa. Não, tá errado, fala na boca do microfone, na boquinha. Comenta qualquer coisa, fala qualquer coisa, diz aí o seu tipo de mulher ideal. Tá ótimo, agora o vídeo vai viralizar. Agora eu vou parar de enrolar e vou resumir logo esse anime inteiro pra vocês. Bom, o nosso herói japonês da vez é um fracote que descobriu uma masmorra oculta, onde ele encontrou um ser poderoso que o ensinou como usar o hack. O nome desse herói imundo é Noe Stadia, e ele começa sua história como filho de um nobre de baixo escalão, sem esperança para o futuro, sem nenhuma habilidade mágica legal e com apenas uma magia, o grande sábio. E como seu futuro é totalmente incerto, ele decidiu se tornar um bibliotecário. Depois de se formar na escola preparatória, ele se veste e desce as escadas para encontrar o seu pai triste, que o informa que o seu cargo de bibliotecário foi roubado pelo filho do Visconde. Assim como na maioria das sociedades aristocráticas, cada nobre tem uma posição pela qual é respeitado, mas infelizmente eles só precisam ter um título, que era a base da cadeia alimentar, possibilitando que qualquer pessoa de posição mais alta os superasse na sociedade. Resumindo aqui pra vocês, por ser um nobre pobre, o Noe perdeu o seu trabalho para outro nobre, de escalão maior. Essa notícia deixou o nosso herói muito deprimido, e obviamente o garoto não deixou de culpar o seu pai, o chamando de pai inútil que não serve para nada, dizendo que seria melhor se ele fosse fumar um cigarro. Seu pai ouviu isso e tentou pacificá-lo, acalmá-lo. Então Noe perguntou ao seu pai o que ele faria, e foi aí que a Alicia, sua irmã que é completamente apaixonada pelo Noe, chegou dizendo que daria uma surra no Visconde pelo seu amado irmão. No entanto, todos lhe disseram que ela não deveria irritar os nobres, pois isso só pioraria as coisas. Então ela sugeriu que ele fizesse o exame de admissão para a Academia de Heróis. No entanto, nem ela sabia que ele era um merda e que ele não estava apto a se tornar um cavaleiro, um aventureiro. Embora essa fosse uma oportunidade de se tornar um herói para o resto de sua vida, ele não sabia que era capaz. No entanto, a Alice conseguiu convencê-lo de que ele deveria pelo menos tentar. Na cidade, ele se encontrou com a Emma e o seu enorme plot, e por algum motivo ela estava muito feliz em se tornar uma bibliotecária ao lado do Noe. E apesar de ambos serem amigos, o título que a Emma carrega é de um barão, e eles só foram amigos de infância, pois os seus pais se davam bem. Quando ela fala sobre o seu novo trabalho como bibliotecária, o Noe revela que ele foi substituído pelo filho do Visconde, o que a deixou visivelmente deprimida, o que fez com que o garoto se perguntasse por que ela está ficando mais triste com essa notícia do que ele. Ela então revelou que tinha boas notícias sobre a habilidade de grande sábio dele. Essa habilidade era como uma enciclopédia, assim como Rafael do Tensei Shitara Slime, mas ele não conseguia usá-la, porque sempre que ele usava essa habilidade, ele era atingido por uma dor de cabeça que o entorpecia sua alma e fritava completamente seu cérebro. A Emma, ao ler um livro antigo, descobriu que o grande sábio Merlin também sofria com dores de cabeça, mas ele conseguia controlar tal dor beijando suas esposas. Ela então perguntou se ele queria experimentar, mas o idiota teve que fazê-la repetir, deixando-a constrangida sobre falar deles se beijarem novamente. Enfim, o nosso herói japonês finalmente entendeu e estava prestes a tentar o beijo, mas a Emma o impediu e pediu para que eles mudassem de lugar. Quando eles chegaram a um local coberto, ele foi em frente e a beijou, mas por esse ser o início dos seus melhores momentos nessa vida, ele esqueceu que deveria testar sua habilidade. Ela o lembra, então ele ativa a habilidade e pergunta ao Merlin como ele pode ficar mais forte para passar nos exames da academia, ao que ele responde instruindo a explorar uma masmorra escondida. Quando ele pergunta a localização, que era outra pergunta, ele teve uma forte enxaqueca e pediu a Emma mais um beijo de primeiros socorros. Então, usando as instruções do grande sábio, ele localiza o calabouço oculto e relembra o feitiço para destrancar a enorme porta que bloqueava o seu caminho. Ele então gritou a palavra mágica, o que ativou a porta, fazendo com que ela abrisse. Uma vez lá dentro, uma voz feminina nada suspeita o guiou para o segundo andar, e como ele era um idiota, ele seguiu cegamente a voz até chegar em uma sala onde encontrou uma mãe solteira acorrentada. A princípio, ele pensou que ela estava morta, mas ela não estava ficando podre. No entanto, do nada, usando telepatia, ela pediu para que ele tocasse em sua cabeça, e quando ele fez isso, ela falou com ele telepaticamente, apresentando-se como Olivia, uma super aventureira que de alguma forma encontrou essa masmorra oculta por conta própria. Ela matou os monstros que estavam lá dentro, mas foi burro o suficiente para cair em uma armadilha que a manteve presa por 200 anos. O Noir agora queria
queria desfazer suas correntes, mas ela revelou que havia morrido, pois as correntes são chamadas de correntes da morte, que mantém o usuário vivo, mas morto ao mesmo tempo. Uma completa contradição. Quando ele perguntou por que ela o chamou, ela revelou que queria desenvolver um plot com ele, pois assim a história ia ficar muito melhor e ia viralizar no Japão. No entanto, nosso pedaço insignificante de infertilidade ignorou seu comentário. Ela presumiu que ele era um aventureiro poderoso, pois conseguiu descobrir essa masmorra sozinho. Mas então ele revelou que foi a sua habilidade que o levou até essa masmorra. E tirando essa habilidade de grande sábio, ele é mais fraco que uma formiga. Ao ouvir isso, a mãe sem filho se ofereceu para dar a ele suas habilidades, já que ela estava presa nessas correntes que a mantinham viva e morta ao mesmo tempo, então ela não poderia fazer nada. Ela pediu ele para conectar a testa dele com a testa dela, e no momento em que ele fez isso, as habilidades dela passaram instantaneamente para ele. E então ela explicou que suas habilidades podem criar outras habilidades, passar as habilidades para outros e até mesmo editá-las. O famoso modo criativo do Minecraft. No entanto, essa habilidade tem uma certa peculiaridade. Ela usa pontos de vida, e quando os pontos de vida dele chegarem a 0, ele morrerá. Portanto, ele sempre deverá fazer coisas que o ajudem a recarregar seus pontos de vida. Isso inclui comer coisas boas, viver romances incríveis ou outras coisas que o façam se sentir verdadeiramente feliz. Eu fico feliz quando vocês deixam o like no vídeo. Muito bom, delícia. O Nó rapidamente verificou seus pontos de vida, que eram 550, e ela pediu que ele experimentasse sua nova habilidade para ver se tá tudo funcionando. Em outro local, ele encontrou um monstro de lodo, um slime. Então, ele criou uma bala de pedra usando 50 pontos de vida e a disparou contra o monstro slime. E apesar de ter conseguido derrotá-lo, ele sentiu sua vitalidade sendo levada em troca, e até mesmo precisou descansar um pouco. Em casa, o maldito usou sua própria irmã obcecada por ele para recarregar seus pontos de vida, mas isso acabou não sendo muito eficaz. Em seguida, ele se encontra com a Emma para testar o mesmo experimento, mas a garota pensou que ele havia chamado para o encontro e vestiu uma roupa muito incrível que revela sua origem brasileira. Ele então pergunta se pode abraçá-la e ela aceita, e isso aumenta seus pontos de vida mais do que com a sua própria irmã, o que prova que ele realmente não curtiu assistir o último episódio de Osuga no Sora. Sendo sincero, eu curti, foi incrível. Ele se lembra de que a Olivia lhe disse que ele precisaria ganhar 300 pontos se quisesse ganhar uma habilidade chamada Olhos que Tudo Vem. A habilidade é essa que permitiria a ele escanear informações sobre todos os seres vivos e não vivos. Ele então ativou seus olhos que tudo vem e usou para verificar os status da Emma. Nesse momento, ela reclama que os seus ombros estão rígidos. Então, o garoto excessivamente zeloso usa sua habilidade para fazer com que os colchões dela fiquem do tamanho de amendoins. Em seguida, ele lhe diz que os pequenos detalhes também são importantes, mas como ele não era muito fã, ela pede que ele desfaça o que foi feito, o que acabou desperdiçando seus pontos de vida. No dia do exame de admissão, o examinador ordena que todos formem uma equipe de 3 pessoas e manda todos coletarem materiais de monstros que seriam usados para avaliá-los. E como a reprovação era automática se eles voltassem de mãos vazias, ele tentou se aproximar de alguns caras, mas eles não gostavam de pobre e o ignoraram como o verdadeiro lixo que ele é. Nesse momento, a Emma aparece e revela que largou o emprego só para ficar com ele. E no momento em que ele vê a Emma, uma outra garota chamada Lenore se ofereceu para se juntar a eles. Mas quando o Noi tentou se apresentar, ela lhe disse que não costumava lembrar do nome de personagens secundários. Assim que os exames começaram, a Lenore os abandonou para comprar alguns materiais de monstros do mercado. Mas o Noi disse a Emma para esperar por ele enquanto ele caçava alguns monstros. E como ele era um cara muito azarado, o primeiro monstro que ele encontrou na masmorra foi um ceifador morto de nível 999. E tal criatura tinha o poder de aplicar o status de morte com um único golpe. Ele tentou evitar todos os seus golpes e queria negar a habilidade de matar com um único golpe, mas ele não tinha pontos de vida para fazer isso. Então ele criou uma habilidade que tornava o corpo do seu inimigo mais pesado. Isso acabou pesando tanto seu corpo que a criatura mal conseguia se mover. Então ele se encheu de coragem, foi até o ceifador e depois criou uma enorme bala de pedra e atingiu seu inimigo, e realmente tudo deu certo. E quando chegou a hora de revelar a classificação de todos, o Nori achou que eles poderiam fracassar, pois a Olivia disse que a cabeça do ceifador só servia para fazer a árvore crescer no Minecraft. No entanto, todos ficaram chocados quando a equipe bateu o recorde do exame de admissão, graças ao crânio que ele relutantemente adicionou à mistura de itens. Quando chegaram em casa, o humor de todos melhorou, principalmente do pai dele, que estava feliz por seu filho não ser um inútil como ele. No entanto, o próximo problema a ser resolvido era a taxa de matrícula insanamente cara. No dia seguinte, durante o café da manhã, a Alice estava em cima do Nó enquanto seus pais os observavam. A Alice então decidiu que ela seria o novo chefe de casa, graças à sua nova conquista. E isso fez com que o pai deles ficasse louco. Quando o Noi falou sobre a taxa de matrícula, o velho disse que tinha algum dinheiro guardado. No entanto, quando ele soube que a taxa de matrícula era 300 mil moedas de mundo de fantasia, o velho revelou que ele precisava de pelo menos um ano para conseguir o dinheiro. Isso se ele não gastasse tudo com apostas antes. Então, o Noi decidiu resolver o problema sozinho, em vez de esperar um ano para o seu pai provavelmente falhar em conseguir o dinheiro. Em seguida, ele se dirigiu à masmorra para encontrar a Olivia, que sugeriu que ele vendesse itens raros de monstros, mas ele explicou que não queria
queria chamar atenção para si mesmo, dizendo que deixou outra pessoa ficar com reconhecimento pela cabeça do esqueleto. Sem outra opção, ela o direcionou para a guilda de aventureiros para que ele pudesse se virar. Lá, ele encontrou um homem intimidador que estava bloqueando a visão da recepcionista bonita. Então, a garota chamada Lola perguntou quem ele era, e depois dele se apresentar, ela explicou que a guilda Odin tem diferentes categorias de aventureiros que realizam diferentes tipos de trabalho. Ela explicou o sistema de classificação e em seguida trouxe um formulário para ele preencher. Quando percebeu que tinha que escrever suas habilidades, ele ficou hesitante. Então, a Lola revelou que qualquer informação fornecida seria confidencial. Mas quando ela ouviu anotar as habilidades da Olivia, ela mudou para o modo sério, perguntando por que ele estava se passando pela Olivia, que era o orgulho e a alegria da guilda. Vendo isso, eu logo pensei, ué, mas não era para ser confidencial o bagulho? Por que essa cachorra tá latindo isso na recepção da guilda? Mas enfim, eu ignorei isso e continuei assistindo, vendo o Nor dizer que a Olivia é sua mestra. No entanto, isso só deixou a Lola ainda mais irritada, achando que ele estava querendo testar a paciência dela. Ela então pega um livro para testar se ele está mentindo, e o Noi pergunta o que aconteceria se ela estivesse errada, e em resposta, ela diz que se tornaria sua escrava para o resto de sua vida, tendo toda a certeza de que ele é um mentiroso. No fim, ele coloca as mãos sobre o livro, que revela todas as suas habilidades, fazendo com que o garoto imediatamente exija sua recompensa, mas ela apenas levanta sua saia para ele, dizendo que isso é tudo que ele terá. Pelo menos seus pontos de vida aumentaram ao interagir com essa maluca. Depois de se registrar, ele revelou que estava desesperado por dinheiro. Então, ela sugeriu que ele caçasse um gafanhoto arco-íris. Embora ela tenha explicado que essa se trata, na verdade, de uma missão um pouco mais difícil, ela mudou para o modo sério e disse que prepararia um presente especial se ele voltasse vivo. Provavelmente mais uma mentira dessa cachorra. Pior tipo de mulher, aquela que promete, mas não cumpre. Uma vez no local, ele pensou em usar o grande sábio para receber mais dicas. No entanto, a dor de cabeça iria ferrar com o dia dele. Então, ele decidiu criar uma habilidade para anular a enxaqueca. No entanto, quando ele percebeu que isso custaria 300 de sua vitalidade, ele hesitou no início, mas acabou criando a habilidade e em seguida ativou o grande sábio, o que lhe permitiu localizar facilmente os gafanhotos. Enquanto ele os pegava, a Emma apareceu de um jeito um pouco diferenciado. Ela então pergunta por que ele se tornou um aventureiro sem consultá-la, o que faz com que ele diga que isso não é coisa para mulher, pois o maior aventureiro foi uma mulher, e ela está presa viva e morta ao mesmo tempo em uma dungeon. No entanto, a Emma quebrou completamente no meio, ao citar a promessa que eles fizeram de sempre ficarem juntos. Ela então se ofereceu para continuar e aliviar a dor dele, mas ele disse que já havia resolvido isso criando uma habilidade. Mas ela ainda insistiu, dizendo que ele poderia beijá-la a qualquer momento. Foi nesse momento que ele revelou que tinha uma certa dor de cabeça, bem levinha, o que a fez se animar, pois assim ela teria um bom motivo para trocar saliva com ele. De volta à guilda, a Lola o presenteou com 250 mil moedas de mundo de fantasia, o que foi a maior quantia de dinheiro que ele já viu na vida. Ela também o provocou, pressionando todo o seu enredo contra ele. Mas a Emma disse que não permitirá que uma garota com mau gosto para moda a supere. Pô, Emma, a Lola só tá usando a roupa da guilda, Emma. Pô, obviamente a Lola também não deixou por menos, e elas acabaram chamando a atenção para si mesmas. Então o Nó decidiu encher as garotas de elogios, uma após a outra, o que fez com que as duas ficassem calmas. Logo, eles se dirigiram para o local da próxima missão e de repente foram atacados por alguns goblins feios. Então, enquanto a Emma sacava sua lâmina dupla, o Nó usava uma bala de pedra para estourar seus inimigos, até que do nada, o outro goblin é derrotado por um coelho unicórnio enorme. Ele rapidamente usou seus olhos que tudo bem para observar seu nível e implorou para que a Emma se afastasse, mas a garota carrega consigo um grande déficit de QI devido aos buffs que ela carrega na frente. Por isso, ela não quis se afastar. Ela revelou que era esperta e não queria ser tratada como uma personagem de fundo. Então, ela enfrentou o coelho, esquivando-se dos seus golpes, já que ela era muito mais rápida. Ela então usou seus feitiços para explodi-lo várias vezes, mas isso só irritou o coelho mal. Então, ele pulou e causou um terremoto com seu corpo. E quando o coelho fez um movimento perigoso para acabar com ela, o Nó o mandou embora com uma bala de pedra. Eles então se abrigaram na floresta, onde a Emma começou a ficar de mau humor, e para fazê-la se sentir melhor, ele informou que esse monstro tem um núcleo e que ela não consegue o alcançar com seus golpes. E como as palavras de um homem nunca atingem uma mulher, ele decidiu agir sorrateiramente, aprimorando bastante as habilidades de adaga da garota, mas isso custava muitos pontos de vida. Então ele optou por editar a habilidade, o que custava muito menos custos de aprimoramento. Ele então revelou que poderia torná-la forte, mas que ela deveria fazer algo em troca. Ela prometeu cooperar, já que ela já era completamente apaixonada por ele, já o beijou várias vezes, e quando ele lhe disse que teria que mordiscar suas orelhas, ela começou a reclamar, dizendo que ele tem coisas melhores para fazer. Ah, moleque. Mas no fim foi as mordidas na orelha mesmo. Quando ele fez isso, os gritos dela acabaram atraindo o coelho. Então ele tentou se apressar, mas já era tarde demais, pois eles foram atacados por trás. O coelho mal se lançou sobre o Nó, pronto para abrir um buraco nele, mas ele criou uma barreira de pedra, e no último minuto, ele melhorou rapidamente as estatísticas da Emma. E quando a barreira de pedra se quebrou super rápido, a Emma deu um único tiro no coelho mal, que resolveu toda a situação que eles haviam se colocado. Naquela noite, quando eles entregaram o chifre do coelho para receber sua recompensa, a Lola ficou surpresa
gostei de que eles tenham conseguido realizar essa missão sozinhos. Nesse momento, a Emma surpreendeu a todos, agradecendo a Lola por tê-la motivado a trabalhar duro, e as duas acabaram resolvendo suas diferenças. O Noir então traz a carne do coelho e oferece a guilda para que todos possam experimentar a carne rara e suculenta que essa criatura maldita tem. Depois de lhe dar a recompensa, todos o parabenizaram, pois agora ele poderia se matricular na academia de magia. No entanto, a atmosfera de amor foi tão reconfortante que ele prometeu agradecer a Olivia por mudar sua antiga vida como baronete de merda para uma vida de um aventureiro forte e respeitado. Chegando na academia, depois de pagar a taxa de matrícula, a Emma de repente fez o Noir se curvar quando um aluno de alto escalão passou por ele. Embora o Noir não se lembrasse dela, a Emma explicou que ela era a Maria Albert, a filha de um duque. Ao ouvir isso, ele usou seus olhos que tudo vem para observar os status dela, mas ele ficou chocado ao saber que ela tinha uma maldição que a mataria em seu aniversário de 16 anos. No dia seguinte, o Noir acordou sentindo o peso do mundo sobre ele, mas era apenas a Alice e a sua cabeça grande tentando sufocá-lo enquanto ele dormia. Como sempre, ela estava em cima dele e ele não se importava, pois mesmo que ela fosse sua irmã, isso dava prazer o bastante para aumentar seus pontos de vida, o que é realmente suspeito. Do nada, o pai de merda abre a porta e os encontra em uma posição bastante suspeita, então ele simplesmente fechou a porta e gritou em frustração. Depois disso, na cidade, ele se encontrou com a Emma, muito entusiasmada, doida para beijá-lo logo pela manhã. Então, eles foram para a floresta próxima para ganhar alguns pontos de vida. E, infelizmente, na academia de heróis, eles têm que usar distintivos baseados em sua posição na escola, o que é bastante ruim, porque o Noir, em especial, foi tratado como um lixo por todos, e os que se aproximaram deles só queriam saber do grande plot da Emma. Então, enquanto todos se vangloriavam de suas posições, o Noir ficou sentado, amaldiçoando seu pai que não construiu nada em vida, até que um cara se aproximou dele, mas assim que ele viu seu crachá de sem valor, ele desapareceu. E quando a Maria entrou no lugar, ela cumprimentou o Noir usando seu nome completo, o que foi honestamente surpreendente para todos. E como a radiante Maria o reconheceu, um quatro olhos sem cérebro decidiu se apresentar. No entanto, ninguém estava querendo que ele se apresentasse. Malditos sejam os figurantes nobres. Durante a aula introdutória, a instrutora exibida chamada Elna revelou que já foi mercenária, sendo que ninguém a perguntou. Dito isso, ela prometeu colocá-los em forma enquanto lambia os lábios, como se ela fosse uma vilã ou algo do tipo. Para a primeira aula, ela propôs uma demonstração de autodefesa, e como o Noir se destacava por irradiar pobreza, ela decidiu fazer dele o seu saco de pancadas. Ela pediu que ele desembainhasse sua espada e atacasse, e ele sabia que era impossível ser mais forte que uma instrutora, mas como ela mandou fazer isso, ele resolveu checar as estatísticas dela, que eram condizentes com a de uma mercenária. Então ele avançou com tudo para cima dela, mas ela passou por ele usando uma habilidade simples, que em inglês parece algo incrível, mas em português o nome é passo para trás. Ela diz a ele para experimentar essa habilidade e imediatamente se lança em sua direção, mas ele não conseguiu nem reagir e foi atingido de uma forma bem deliciosa. No entanto, ela o cura imediatamente e promete uma recompensa para quem conseguir realizar o movimento de defesa dela. E como era de se esperar, o Noir e a multidão de nobres riquinhos ficaram todos motivados. Ele então criou essa habilidade para ele usar, usando seus pontos de vida, e conseguiu executar a habilidade do passo para trás em uma única tentativa. Mas infelizmente sua recompensa foi uma massagem de bunda que, segundo ela, muitos aventureiros desejavam. Para o Noir, isso foi como ir para o céu por um segundo, mas ela era pesada e o seu peso quase explodiu suas bolas. No entanto, quando ela se levantou, o Noir percebeu que seus pontos de vida aumentaram muito. Resumindo, ele realmente gostou de ser tratado como um banco de praça. Depois disso, quando chegou a hora de formar pares, a Elna insistiu que a Emma e o Noir não poderiam formar pares, pois eles estavam namorando. Eles tiveram que corrigir o mal-entendido e revelaram que eram apenas amigos de infância. Ela também impediu a Maria e o seu parceiro, que é uma parceira chamada Manny, de formarem pares. Então, o pervertido número 1 da turma se aproximou dela. No entanto, ela recusou o convite, dizendo que não era digna de sua posição. E então, ela decidiu formar um par com o Noir, que era um fracassado indigno, perfeito para fazer um par com ela. Então, assim que eles deram as mãos, o sensor aranha da Alice ativou, e ela sentiu que a castidade do seu irmão estava em perigo. Todos olharam para ela, e ela disse que não era nada. Afinal de contas, ninguém iria acreditar que ela tem um sexto sentido sobre tudo que o seu irmão faz. Para o primeiro exercício em conjunto de todos, eles iriam brincar de judô um com o outro. Mas o Noir não tinha medo, pois ele comprou uma habilidade chamada de defesa passiva, que era barata, mas o protegia contra ataques baratos. Então, quando a Maria o arremessou, ele caiu de bunda no chão, e como era de se esperar, alguma coisa estranha tinha que acontecer. O que aconteceu foi a Maria caindo em cima dele, fazendo com que ele sentisse o gosto do paraíso. A Maria foi rapidamente resgatada pela professora e pela sua acompanhante, e quando ela estava sendo levada embora, o Noir a avaliou e percebeu que era a maldição que estava drenando sua vida lentamente. Ele tentou editá-la, mas isso custaria 4 vezes seus pontos de vida. Então ele perguntou ao grande sábio qual era a maneira mais eficiente de ganhar pontos de vida, e o maldito sábio sem vergonha lhe disse para alinhar todas as garotas presentes e assediar todas elas de uma só vez. Se ele fizesse isso, ele ganharia um total de 2.000 pontos de vida. No entanto, Noir afirmou que esses 2.000 pontos de vida não valiam sua prisão, e por ter usado a habilidade de grande sábio, ele ficou com dor de cabeça. Então ele implorou para que a Emma o beijasse, mas como eles estavam
no meio das pessoas, ela ficou com vergonha. Então ele roubou um beijo dela, pois não conseguia suportar a dor. Essa atitude em público deixou a instrutora Elna super irritada. Por isso, ela obrigou o Nor a dar 50 voltas na arena. Mais tarde, naquele dia, eles foram para a guilda, onde a Lola se assustou ao ser vista sem 1 quilo de maquiagem na cara. E só descobrimos isso graças a outra recepcionista fofoqueira, que entregou completamente a Lola, dizendo que sua amiga é feia sem maquiagem. Depois de explicar o caso da Maria para a Lola, ela revelou que uma das suas amigas é uma clériga que pode realizar um exorcismo para acabar com a maldição. Ela também disse que a sua amiga é muito ocupada e que por algum motivo ela não gosta de atender casos que envolvam maldições. E quando eles perguntaram qual seria o problema, ela disse que sua amiga mantinha isso em segredo. Então o Nor decidiu fazer todo o possível para salvar a Maria antes do seu aniversário de 16 anos, que aconteceria em uma semana. Depois disso, a Lola chegou a um templo, onde havia uma enorme multidão de pessoas esperando na fila para serem curados, enquanto algumas pessoas saíam de lá renovadas. Dentro do templo, a Lola encontrou a Luna, que parecia estar exausta e estava tentando descansar depois de gastar tanta energia curando as pessoas. Enquanto isso, Nor voltou para a masmorra visitar a Olivia, que estava irritada com ele, já que fazia bastante tempo desde a última vez que ele a visitou. Ela reclamou, dizendo que estava muito entediada por causa dele. Então, ele se desculpou e explicou o problema com a filha do Duque, que era o motivo pelo qual ele estava ocupado. Ao ouvir a história dele, ela afirmou que a maldição poderia ter sido transmitida por seus ancestrais e só entrou em vigor quando chegou até ela. Para desfazê-la, ela estimou que ele gastaria cerca de 10.000 pontos de vida, o que ele não conseguiria obter tão facilmente. Por isso, ela sugeriu que ele recorresse a um clérigo. Ele então revelou que esse era o seu plano, antes de perguntar a ela como os clérigos são, ao que ela respondeu que eles normalmente são elfos e a beleza deles é perfeita para desenvolver um enredo que acumule bastante pontos de vida. O Nor imaginou como seria fazer tal coisa, mas a Olivia não parou e explicou as coisas que ela fazia normalmente para acumular pontos de vida rapidamente. Isso fez o Nor sangrar pelo nariz e perguntar se ela é um monstro. Bom, de volta ao assunto principal de aumentar seus pontos de vida, ela sugeriu que ele criasse uma habilidade proibida chamada de a sorte de um safado, que ele ativou imediatamente, sem saber o que ela fazia. Uma vez na cidade, ele se encontrou com a Emma, que disse que estava atrasada. Então ele se apressou e acabou tropeçando e caindo em um lugar bem confortável. Nesse momento, sua nova habilidade se ativou loucamente, fazendo com que as garotas ao seu redor lhe dessem bastante pontos de vida. O Nor percebeu que isso era efeito da sua nova habilidade. Então, para que essa habilidade não torne sua vida um caos, ele usou a sua habilidade de editor para ajustar sua habilidade de modo em que ela não seja ativada em situações sérias. Mesmo assim, ele estava feliz pelos acontecimentos atuais, o que fez a Emma brigar com ele, enquanto a Lola e a Luna os observavam à distância. E a Luna dizia que o Nor é o tipo de homem que ela gostava. Depois que as coisas se acalmaram, a Lola apresentou sua amiga clérica a dupla. E enquanto caminhavam para um restaurante, a Emma não pôde deixar de notar que ela estava sendo derrotada pela Luna em todos os aspectos femininos. E a Emma percebeu que ela só tinha seus balões infláveis maiores para competir. Dentro do restaurante, assim que o Nor explica que a pessoa amaldiçoada é a Maria, a Luna revela que já a examinou algum tempo atrás, mas decidiu não a ajudar. E quando lhe perguntaram o motivo, ela diz que não foi por conta da sua falta de capacidade, mas simplesmente porque ela não conseguiu acabar com a maldição de morte aos 16 anos da Maria. Ela então pergunta como a Maria está lidando com a situação, mas o Nor explica que ela vai morrer ao completar 16 anos de idade. Ao saber disso, a Luna ficou abatida e desanimada, e a Lola tentou animá-la, lembrando de que ela cura centenas de pessoas todos os dias, portanto ela não deveria se sentir responsável apenas por uma pessoa. O Nor também estava preocupado, então ele usou seus olhos que tudo bem para verificar as estatísticas da Luna, o que lhe permitiu saber sobre a condição para remover maldições, o que significava que a sua vida útil seria reduzida com base na força da maldição que ela pagava. Então a maldição da Maria só podia ser removida em troca da morte da Luna. No caminho de volta, o Nor supõe que nem mesmo o tempo de vida da elfa cobrirá a desvantagem da maldição da Maria, e se pergunta o que ele pode fazer para ajudar as duas, tanto a Luna quanto a Maria. No entanto, a Luna mudou de ideia e decidiu ajudar a Maria, o que foi honestamente chocante. Ele então pediu para passar um tempo sozinho com ela e bater um papo. Em um beco, ele revelou que deu uma olhada nos status dela, descobrindo que ela arriscava sua própria vida para curar as pessoas, mas ela não o deixou terminar a frase. Com um sorriso no rosto, explicou ao Nor a alegria de salvar a vida das pessoas. Ela lhe contou sobre sua mãe, que também era uma clériga que teve que enfrentar maldições até que a sua vida útil se esgotasse. No entanto, ela disse isso com um sorriso no rosto e afirmou que daria sua vida para salvar a Maria, igual a sua mãe fez pelos outros. Nesse exato momento, um acidente em um local de trabalho aconteceu e quando eles chegaram lá, eles viram uma criança gravemente ferida. Então, a Lola implorou para que ela curasse o garotinho. A elfa pegou suas armas e usou uma habilidade chamada Healing Shot para curá-lo de uma vez por todas. Todos ficaram impressionados com sua habilidade, mas de repente ela ficou muda e caiu de cara no chão. E quando Nor a ajudou a se levantar, ele percebeu que ela estava com um caso crônico de ansiedade, medo, infelicidade e depressão. Ele deu mais uma olhada nas estatísticas dela e notou que a habilidade dela de medo, depressão, ansiedade sempre se ativa quando ela gasta muita mana. E depois que a Luna voltou ao normal, ela pediu desculpas por sua demonstração embaraçosa de medo, ansiedade e depressão e implorou para que todos esquecessem o que aconteceu
aconteceu. Ela então recuperou seu ânimo e disse que iria curar a Maria. E vendo que ela estava se esforçando demais, o Nor sugeriu que eles procurassem uma alternativa e abriu a boca, revelando a todos que a Maria poderia morrer se ela fizesse essa remoção de maldição. Ao ouvir isso, a Lola empurrou sua amiga contra a parede por ter guardado esse segredo dela durante todos esses anos. E quando ela estava preparando um tapa para dar na sua amiga, ela foi lá e deu um abraço caloroso nela. Enquanto elas aproveitavam o momento, o Nor deu novamente uma olhada em suas habilidades, na tentativa de descobrir uma maneira de fazê-la sobreviver ao curar a Maria. Ele então descobriu que a melhor aposta seria substituir a desvantagem da vida útil por suas finanças. Então, cada vez que ela curasse alguém, ela perderia uma quantidade de dinheiro. Ele então revelou que tem uma maneira de fazer tudo dar certo, mas ele não tem pontos de vida o suficiente. Ele rapidamente reuniu as garotas e disse uma lista de coisas que elas poderiam fazer para aumentar seus pontos de vida, e pediu que elas descobrissem uma maneira de o ajudar. Embora elas não tivessem ideia do que fazer, a Lola se lembrou de um evento em que eles poderiam facilmente ganhar dinheiro e explicou que se tratava de um evento de orgulho do seu harem. Esse evento sempre é realizado em um coliseu durante a madrugada, onde vários nobres se reuniam para julgar quem é o maldito nobre que tem o melhor harem. Todos os frequentadores desse lugar se divertiam, odiando e humilhando aqueles que tiveram sucesso no romance. Essas pessoas formaram uma espécie de culto para se sentirem melhor, e só de pensar no que poderia acontecer ao se apresentar nesse lugar com algum tipo de harem, o Nor ficou com medo de ser ofendido por todos. Enquanto isso, a Amani logo descobre que a saúde da Maria estava se deteriorando ainda mais, pois a maldição era tão forte que ela podia sentir até mesmo a morte chegando. De volta ao evento do harem, todos estavam ansiosos para elogiar os candidatos. Então a Lola explicou que isso era porque a plateia, os juízes, estavam livres para insultar os participantes enquanto eles avaliavam o harem. Quando as primeiras candidatas subiram ao palco, a garota de nariz de porco se apresentou ao lado de suas companheiras feias, mas a plateia ficou em silêncio por alguns minutos antes de gritarem vários insultos, referindo-se a elas como harem dos pobres. Os avaliadores gritavam, dizendo que um harem de garotas pobres assim até mesmo eles conseguiriam, e insultaram as belezas das garotas, as roupas e toda a geração familiar delas. Ao ouvir a grosseria da plateia, a equipe do Nor começou a se assustar, enquanto a plateia continuava a intimidar esse harem de moças pobres. No fim, em uma escala de 3.000 pontos, eles receberam a nota de 61 pontos, o que acabou com a autoconfiança deles e deixou o Nor com medo e com muita vontade de ir para casa. E a sua amiga de infância, a Emma, também ficou com bastante medo. Então, a Lola disse que ela já poderia ir, já que o público iria adorar reclamar da testa gigantesca dela. Ela então gritou que não iria para casa, e na arena, as outras equipes receberam sua cota de insultos do público. Equipe após equipe foi sendo ofendida, até que um grupo envolvendo garotas bonitas finalmente subiu o palco, e a Lola revelou que eles eram aventureiros de Lamu, uma guilda rival. O grupo deles foi realmente de tirar o fôlego, tanto que os insultadores de plantão foram obrigados a ficarem calados, e no fim, esse grupo conseguiu 2.700 pontos, e os avaliadores acumularam sua raiva e frustração para descontar no grupo do Nor, o que fez com que ele ficasse com medo das garotas serem destruídas na arena, mas ele engoliu tudo a seco e resolveu acreditar no potencial delas. E então, quando sua equipe foi chamada, todos os avaliadores ativaram seu olhar de julgamento, prontos para atacar. A Emma subiu ao palco com alegria e se apresentou ao público, embora se sentisse tímida, e um breve momento de silêncio constrangedor aconteceu, antes que todos os homens da multidão implorassem para poder enterrar os seus rostos em meio ao poderoso colchão que a Emma carrega. Aí mesmo, é o medo de ser desmonetizado, é o medo. E sem mais nem menos, sua base de fãs explodiu. A verdade, muito mais do que menos, né? Depois dela, a Elfa entrou e a multidão foi à loucura, e alguns até mesmo a conheciam. E então a Lola fez a sua entrada, se apresentando, e pelo visto sua maquiagem realmente fez efeito, pois todos adoraram suas provocações de garota experiente. O moderador viu que o placar estava totalmente a favor deles, e um novo recorde de 2.900 pontos foi dado a eles, fazendo com que o Nor e as meninas pulassem de alegria. No entanto, o moderador do evento revelou que a competição estava longe de terminar. Ele afirmou que o modo sério começava agora, e as garotas precisavam satisfazer todos da plateia para vencer a competição. Ele explicou que cada grupo vencedor desse campeonato teria que representar um cenário que a plateia escolhesse com seu mestre, para provar que eles são um casal de verdade. A primeira coisa era como cuidar do seu mestre, que tremia em uma noite fria, e as meninas se reuniram para decidir o que fazer. Como era de se esperar, o Nor ficou apenas parado, fingindo estar com frio, enquanto as meninas se esfregaram nele para o aquecer. Enquanto a multidão assistia à encenação, eles choraram e gritaram tão alto que o coliseu quase explodiu com os gritos. Houveram outros testes insanos, mas o que importa mesmo é que as garotas atuaram de forma perfeita, e no fim todos declararam elas as vencedoras e jogaram o dinheiro do prêmio para eles. No entanto, devido à frustração e à inveja de um harem tão lindo e perfeito, eles os expulsaram do lugar, jogando tudo que eles tinham em suas mãos. Imediatamente eles saíram e foram para a mansão do Duque, onde encontraram a Amani chorando do lado de fora. O Nor então revelou que ele deu uma olhada no status da Maria e chegou com um plano para curá-la. Enquanto a Maria estava inconsciente, ela sonhava com a sua infância deprimente, que se devia ao fato de um perdedor que os seus ancestrais derrotaram terem amaldiçoado a sua linhagem com uma maldição de morte
e só foi ativada agora. Logo para ela, uma linda garota inocente, que não tem nada a ver com o que os seus ancestrais fizeram. Como ela estava fadada a morrer cedo, ela decidiu viver a vida com alegria e se matriculou na Academia de Heróis do Reino. Quando Nor entrou na sala, ele se apresentou ao Duque, e quando eles viram a Luna, eles a reconheceram e logo perguntaram se existia algo que ela pudesse fazer pela filha deles. Ela então explicou que o motivo pelo qual ela recusou o pedido deles antes foi porque a maldição lhe consumiria todo o seu tempo de vida, sendo que uma elfa pode viver uma eternidade inteira. Mas graças ao Nor, a situação mudou drasticamente. Ela explicou que ele editou sua habilidade para que ela afetasse suas finanças em vez de sua vida útil. Ao ouvir isso, o humor de todos se acalmou, e a Amani confessou que a Maria estava de olho no Nor desde que ele quebrou o recorde de entrada na academia. Ele então perguntou como ela sabia que ele havia derrotado o monstro que rendeu tal pontuação, já que ele tinha mantido isso em segredo. Mas a Amani disse que a Maria era muito boa em ler as emoções das pessoas. Dito isso, a Maria o perguntou o porquê dele estar se esforçando tanto para ajudá-la. Então, ele lhe disse que ela foi a única nobre que o aceitou, apesar de sua baixa posição. Então, ele queria agradecê-la. E como faltavam tipo 3 para 2, 1 segundos para a Maria morrer, a Luna começou o processo canalizando sua mana para Maria, o que a fez brilhar intensamente, fazendo com que a maldição maligna lutasse para não ser removida. Embora ela tenha resistido, a Luna usou tudo que tinha para forçar a maldição a sair e finalmente livrar a Maria do mal que iria tirar sua vida. Depois do show de luzes que aumentou o FPS local, a Luna estava respirando como se tivesse dado à luz a um filho, enquanto Nor usou seus olhos para confirmar que a maldição havia desaparecido para sempre. Depois da confirmação, todos caíram em lágrimas e agradeceram a Luna, que por sua vez agradeceu a eles por terem se esforçado tanto para salvar sua vida. A Maria então pegou a mão do Nor e prometeu pagar sua dívida com ele para o resto de sua vida. As meninas de alguma forma sabiam que isso significaria que o Nor havia conquistado mais uma garota no seu harem, mas que ela só seria desenvolvida na segunda temporada. Depois disso tudo, lá estavam elas de mau humor do lado de fora, até que do nada, a Luna revelou que também havia se apaixonado pelo Nor. A Emma ficou furiosa e a Lula foi obrigada a concordar com ela, e no fim, até mesmo a Luna culpou o Nor por ser um conquistador. Mais tarde, naquele dia, ele contou tudo o que aconteceu a Olivia e agradeceu a ela. Então, ela notou que ele cheirava a hormônios femininos. Então, ele confessou ter beijado tudo que é tipo de mulher que apareceu na sua frente para garantir mais pontos de vida. Então, a Olivia fez alguns tons de insatisfação e pediu um beijo também. E o Nor, com medo de que a Olivia estivesse apenas brincando com ele, resolveu dar apenas um beijo na testa dela. Afinal de contas, ela está presa e não pode fugir dele, dizendo que estava apenas brincando. Então, ela o chamou de covarde, dizendo que ele deveria ter se aproveitado desse momento para conseguir mais pontos de vida. No fim, ela disse que na próxima vez, ela quer que ele a satisfaça de verdade, intimando o garoto a se tornar um homem de verdade. No dia seguinte, eles receberam um baú cheio de moedas do Duque como agradecimento por terem salvado sua filha. Mesmo depois de dividir o dinheiro, cada um deles tinha 100 milhões de ouro para si mesmos. E quando a Luna reforma que vai reformar sua clínica, o Nor considera a possibilidade de abandonar sua família e viver uma vida de nobre sozinho. Mas a Emma incentiva a abrir um negócio, onde ele possa vender materiais de monstros. Quando ela explicou a importância de investir, ficou claro que ela já estava planejando um casamento em sua cabeça. Ao ouvir isso, a Lula se intrometeu, dizendo que sabia fazer contas e iria ajudá-lo a controlar suas finanças. Ao contrário da Emma, que não sabe nem fazer contas, pois personagens com tamanho plot na parte da frente normalmente são burras. E como era de se esperar, a Luna também queria ajudá-lo. Então o trio começou a discutir, o que fez com que o Nor inventasse uma desculpa e fugisse. Em casa, seu pai gordo ficou surpreso com a quantidade de moedas que o Nor trouxe para casa, e quando perguntaram o que ele faria com o dinheiro, ele disse que estava pensando no assunto. Então seu pai se ofereceu para lidar com o dinheiro ele mesmo, mas o Nor negou, dizendo que ele gastaria tudo com jogos de azar, o que o seu pai não negou, se gabando de sua sorte incrível. No entanto, sua esposa lembrou de que ele faliu a família deles inteira, e ela só não largou dele, porque o roteirista desse anime confunde mulher com um pedaço de lixo. O Nor então decidiu seguir o conselho das garotas e abrir uma loja mesmo, o que fez com que o pai preguiçoso dele implorasse para ser contratado, o que o Nor ignorou, sabendo que o seu pai só queria ganhar dinheiro para gastar com jogos de azar. Mais tarde, naquele dia, o Nor se dirigiu à masmorra para reunir materiais. Quando ele chegou ao covil da Olivia, ela não respondeu aos seus chamados, o que fez com que ele pensasse que ela estava morta. Então ele pensou em tocar naquele lugar, mas ele ficou com medo dela estar realmente viva, e apenas fez cosquinha na barriga dela. E então ela não conseguiu mais se segurar e riu. Ela reclamou que ele não a visitava com frequência, e quando ela perguntou o que ele precisava, ele lhe disse que gostaria de explorar ainda mais masmorras, o que a fez sugerir que ele usasse sua habilidade criativa para criar uma habilidade de portal de masmorra. Com essa habilidade, ele pode aparecer instantaneamente em um andar que já esteve antes, mas ele só pode usá-la uma vez a cada hora. Em seguida, ela o fez equipar a habilidade de flash de luz, para caso ele queira escapar de um monstro perigoso. Ele adquiriu a habilidade. Na hora de testar, ele agiu como um verdadeiro low elo e cegou seus próprios olhos. Quando sua visão voltou, ele seguiu para explorar essa masmorra. E uma vez no quinto andar, ele notou 2 monstros, já mortos, e se perguntou se eles haviam se matado. Naquele momento, um lindo leão apareceu atrás dele. Ele usou seus olhos para avaliá-lo, mas não conseguiu obter nenhuma informação sobre seus status. Quando o leão se aproximou, ele rapidamente ativou a sua luz ofuscante e criou um portal para poder escapar, prometendo que não o machucaria, pois ele não é um
um leão mau. No entanto, o Nor ficou confuso e perguntou por que o leão, que parece um vilão, parece um Mufasa, estava querendo falar com ele. O leão revelou que ele é um cara do bem, que não se alimenta de seres humanos. Ele falou que tem um pedido a fazer e, em troca desse pedido, ele prometeu levá-lo até o 6º andar. O Nor acabou aceitando a carona gratuita e o leão correu em velocidade máxima, derrotando facilmente vários monstros. Durante o caminho, o leão se apresentou como Tigerson, que era um nome meio estranho para uma criatura como ele, mas o leão explicou que o seu amigo humano havia lhe dado esse nome e ele gostou bastante. Em seguida, ele explicou como ele e seu amigo chegaram a essa masmorra e conseguiram facilmente chegar ao 5º andar, mas o seu amigo queria testar sua própria força, explorando o 6º andar sozinho. Além disso, ele queria limpar as armadilhas, usando suas habilidades para tornar o lugar mais seguro para o Tigerson. No entanto, o Tigerson acabou esperando seu amigo por 350 anos, o que chocou o Nor, que disse ao Tigerson que o amigo dele já deve estar morto. No entanto, o Tigerson revelou que o seu amigo, Vashel, era um elfo, então é possível que ele estivesse vivo. O Nor decidiu verificar o 6º andar para poder ajudar o Tigerson, mas o Nor já sabia que ele não encontraria o elfo em um bom estado no 6º andar. Ao descer lá, ele não conseguiu ver nada, pois tudo estava escuro como um breu. Então ele criou uma habilidade de visão noturna. Logo, ele notou que algo se aproximava dele e percebeu que era um monstro, o que o deixou em pânico. Ele verificou suas estatísticas e viu que era um zumbi de nível 110 e que haviam muitos deles. Além disso, eles podiam separar suas partes do corpo em 6 e persegui-lo, o que os tornava ainda mais estranhos. O Nor conseguiu fugir deles, passando por uma porta, e quando passou pela segunda porta, ele encontrou um zumbi com skin personalizada. Então ele verificou seus status e percebeu que era o elfo Vashel. Ele tentou falar com ele, mas não obteve resposta. Então usou a habilidade de editor para remover a forma de zumbi do Vashel, o que fez com que o Vashel voltasse à sua forma de elfo. E o Nor explicou que ele havia ficado preso por mais de 300 anos ali naquela forma, enquanto o Tigerson esperava por ele. Isso levou o elfo às lágrimas, pois ele se lembrou do seu grande amigo, o Tigerson, um grande leão, que se tornou amigo dele por pura coincidência. Ele afirmou aí para o Nor que só foi para o 6º andar sozinho, porque ele queria ser útil para o Tigerson, que sempre o protegia. O Nor podia se identificar com o elfo, pois a Emma sempre o protegia dos nobres e de várias outras situações em sua vida, já que sua habilidade só servia para lhe dar dor de cabeça. Depois de reunir coragem, ele foi com o Nor de volta ao 5º andar, onde se reuniu com o Tigerson, que estava muito feliz por vê-lo. Ele então disse ao leão que iria desistir de conquistar a masmorra, pois queria verificar se sua mulher ainda estava viva e esperando por ele. E se ela estivesse viva, mas com outro homem, ele teria que aceitar isso e seguir em frente. No entanto, o elfo revelou que sua nação não aceita estranhos, muito menos uma fera lendária como o Grande Leão, o que significa que ele seria obrigado a abandonar o Tigerson, mesmo a fera tendo o esperado por 350 anos. Eles decidiram se separar, mas Vashel estava visivelmente se culpando por ter desperdiçado tanto tempo da vida do Tigerson. Mas o leão não segurou ele, nem mesmo o culpou, apenas pediu para o seu amigo ser feliz, realizando o seu desejo, e o desejou boa sorte com a sua mulher. Em lágrimas, os dois se despediram, e quando chegaram à superfície, o Vashel prometeu recompensar o Nor por salvar sua vida. Depois que ele saiu, o Nor perguntou o que ele planejava fazer agora que seu amigo tinha ido embora, e o Tigerson revelou que havia esquecido algo no 5º andar e estava voltando para buscar. Por curiosidade, o Nor o seguiu e o encontrou fazendo birra ao derrotar monstros inocentes. No início, ele pensou que o Tigerson estava com raiva, mas logo descobriu que o amigo peludo estava chorando secretamente, pois a separação do seu amigo era muito difícil de suportar. E ao ver o quanto o Tigerson amava o elfo, o Nor ficou profundamente emocionado e pediu ao Tigerson para que se tornasse seu amigo. Isso foi um choque para ele, mas o Nor estava falando sério. Então o Tigerson aceitou aí o seu pedido de amizade. Depois disso, o Nor o convidou para ir morar na casa dele, pois lá é melhor do que essa dungeon. E o Tigerson aceitou. Com isso resolvido, ele subiu em suas costas e eles voltaram para a cidade. Enquanto o Tigerson pensava em como ele era sortudo por ter outro amigo como Vashel. Ao chegar em casa, o pai de merda quase se cagou de medo quando viu o Tigerson tentando enfiar a sua cabeça enorme para dentro da casa deles. Mas a mãe NPC sem emoções do Nor não se importou com o que aconteceu, enquanto Alice estava em êxtase, toda feliz. O Tigerson e o pai de merda finalmente entenderam a situação. No entanto, o pai de merda do Nor ainda pedia ao Tigerson para não devorar. Enquanto isso, Alice decidiu acariciar a tulipa na cabeça do Tigerson, o que fez o leão soltar seu leite em toda a casa deles. Felizmente, a cena original foi cortada e substituída por um leve som do Tigerson tendo uma grande onda de prazer. Alguns dias depois, um pouco antes de abrirem a porta da guilda, o Nor e a Emma ouviram duas garotas brigando e quando entraram, eles encontraram a Lola discutindo com a outra recepcionista. Naquela manhã, a Emma se encontrou com o Nor, que parecia animado e cheio de energia como sempre. Ela notou que o Nor estava olhando para ela, então ela obviamente lhe deu aquele impulso matinal de ponto de vida, quase quebrando seu tórax, e como todos estavam olhando, ele implorou para que ela parasse, mas em sua mente ela achava que estava agindo secretamente e que ninguém estava vendo tal ato sendo cometido logo pela manhã. Na escola, a Maria e a Mani vieram agradecer a ele mais uma vez por ele ter se esforçado tanto para ajudá-las. A Emma estava perto para sentir o peito másculo dele, enquanto a Mani falava sobre o teste que estava por vir. A Elna também chegou e a primeira coisa que ela fez foi explicar como funcionava o sistema de provas, já que eles ainda eram calouros.
centauros. Ela explicou que o período do exame se estenderia por 2 semanas e que nesse período eles teriam que coletar mais materiais de monstros que podem ser obtidos como eles quiserem. Todos os alunos murmuraram ao perceber que os materiais eram todos itens raros, que o dinheiro deles provavelmente não conseguiria comprar, ao contrário do que aconteceu no exame de admissão. Para piorar a situação, a Elna acrescenta que qualquer pessoa que não atingir 10.000 pontos terá que fazer aulas de reforço durante todo o verão. Durante o intervalo do almoço, a Emma quis pesquisar uma estratégia para recuperar os materiais, mas até o Nor acreditava que essa seria uma tarefa difícil. Quando ele perguntou o que ela tinha em mente, ela gritou, dizendo que um dragão certamente os colocaria no topo do ranking. O Nor então sugeriu que eles fossem até a guilda para perguntar a Lola. Foi então que eles se depararam com um tumulto em que a Lola estava tentando desesperadamente impedir que a Lola desse um tapa na cara da Sarah, sua colega recepcionista que havia roubado 2 aventureiros sob sua orientação. No entanto, a Sarah simplesmente estava usando seu corpo de mãe solteira para conquistar os aventureiros, afirmando que todos ficariam entediados com a aparência pouco refinada da Lola, porque ela realmente só tinha um corpinho legal e passava 1 quilo de pó na cara. Então, enquanto a Lola continuava a reclamar, a Sarah zombava dela por ter ficado para trás nas classificações semanais, onde sua pontuação era tão alta que uma pessoa poderia facilmente morrer se tentasse ajudar a Lola a passar o nível da Sarah. Nesse momento, Nor lembrou que as classificações afetavam os bônus e os privilégios de trabalho e sentiu pena da Lola. Continuando a discussão, a Sarah lembra a Lola de que há uma regra escrita que impede que as recepcionistas roubem os aventureiros uma das outras. Só que a Lola acredita que a Sarah está literalmente tornando os aventureiros em seus amantes. No entanto, a Sarah nega as acusações e pede provas, mas como a Lola não tinha nenhuma, a Sarah disse que ela apenas fazia o seu trabalho melhor e que a Lola era uma fracassada, o que a deixou tão abalada que ela jurou jamais permitir que ela roubasse outro cliente seu. Naquele mês, ela desafia a Sarah para uma competição, com a qual ela concorda, mas com a condição de que se ela ganhar, ela levaria um dos seus aventureiros. Sendo mais específica, a cachorra quer o Nor, que é tão bostinha que nem mesmo consegue rejeitar os encantos dessa linda moça recheada de DST. E ao perceber que estava sendo transformado em um bobo, ele verificou os status da Sarah e descobriu que todas as habilidades dela são voltadas para encantar cobras. Ele até ficou com o nariz sangrando só de imaginar o que as habilidades dela poderiam fazer. A Sarah então os deixou para entrar em uma sala onde ela soltou o seu riso interior de madrasta malvada, dizendo que já havia disciplinado seus homens para garantir que eles fossem super leais a ela. Enquanto isso, Nor perguntou a Lola se ela tinha alguma chance de ganhar e viu a reação dela. Então ele prometeu ajudá-la. Ele explicou que estava procurando uma missão de nível alto por conta do seu exame da academia. E como isso também aumentaria a classificação dela, eles concordaram em ajudar um ao outro. A Luna também se ofereceu para ajudar, revelando que costumava estar em um grupo, mas parou, pois o colateral da sua habilidade, que era sentir medo, poderia se tornar problema durante as missões. O Nor concordou em aceitar seus defeitos. Então a equipe prometeu bater em vários monstros e fazer com que a Lula superasse a Sarah. Na floresta, ao lado da Luna, eles começaram a derrotar monstro após monstro, até que tudo que restou foi derrotar o dragão. E graças às suas conexões como clériga, a Luna conseguiu descobrir a localização de um dragão da Terra. No entanto, a Emma afirmou que ouviu dizer que os dragões de terra matam instantaneamente qualquer humano que apareça no seu campo de visão. O Nor então decidiu que seria melhor usar um método indireto para prender o dragão, para logo em seguida usar lanças para finalizá-lo de uma vez por todas. Para se preparar, eles adquiriram novas lanças para o apunhalamento. E o Nor também recarregou seus pontos de vida com as suas garotas disponíveis. Isso permitiu que ele concedesse habilidades às garotas, e assim todos finalmente estavam preparados para caçar o dragão. O Tigerson então lhes deu uma carona até a montanha onde o dragão está, e ao chegarem lá, eles deixaram o Tigerson na entrada, enquanto eles seguiram em frente sozinhos. O Nor então perguntou ao grande sábio a localização do dragão, e foi instruído a seguir para o norte. Depois de usar a habilidade, ele estava com muita dor de cabeça, e a Emma foi beijá-lo, o que a Luna não gostou. E mesmo depois de explicar que o beijo é necessário, ela não acreditou na história da dor de cabeça. Depois disso, eles começaram a cavar e a montar a armadilha para o dragão. Quando terminaram, o Nor deu uma olhada no dragão para analisar suas habilidades, caso precisasse apaziguar alguma delas. No entanto, qualquer edição custaria muitos pontos de vida, afinal de contas, as habilidades de um dragão de terra são muito poderosas. Então, ele pegou uma pedra e atirou no dragão, que acordou e o notou imediatamente. Ele rugiu bem alto, falando miau, e o Nor correu para salvar sua vida, embora quase tenha sido esmagado. O que o salvou foi o roteiro, porque na animação ele morreu, morreu, fez. Estando vivo aí por puro roteiro, ele começou a guiar o dragão em direção à armadilha, enquanto o dragão disparava rajadas de pedras gigantes contra ele sem parar. Logo, ele voltou ao local da armadilha, na qual o dragão não percebeu o terreno suspeito e caiu na armadilha. Imediatamente, todos correram para fazer bullying com ele, assim como eu sofria na escola. O Nor também se juntou a elas, esfaqueando a cabeça do dragão, mas o dragão o atingiu com tantas pedras que ele quase morreu. No entanto, elas logo derrotaram o
dragão e correram para o lado dele, e a Luna o curou com sua bala mágica. De volta à escola, a Euna ficou chocada com o fato deles terem matado um maldito dragão da terra, e quanto aos restos mortais do dragão, ele levou para a guilda, o que fez com que várias pessoas se reunissem chocadas em ver que um dragão havia sido derrotado. Graças à sua contribuição, a classificação da Lola subiu, fazendo com que eles pulassem de alegria. Mas a empolgação durou pouco, pois a pontuação da Sarah logo os ultrapassou. A Lola pensou que ela estava definitivamente trapaceando, sentando no colo do mestre da guilda, mas não havia provas para pegar a garota astuta. No fim das contas, a Sarah fez com que todos, sob seu controle, trabalharem ao ponto de ficarem idênticos a zumbis. Eles imploravam para que ela recompensasse o seu trabalho árduo, e ela lhes disse que eles ainda tinham muito a fazer antes de provocá-los para aumentar a moral deles, atraindo o Nor, que agora também estava interessado em sua recompensa. Naquele momento, a Lola ficou totalmente irritada e com medo de perder o Nor, então ela levou o Nor para o seu quarto secreto e começou a se despir. Mas ao invés de cometer qualquer ato ilícito, ela deu a ele um cupom Toque-me em qualquer lugar, como se ela fosse uma garota do job. Depois disso, ela montou em cima dele, realizando uma cena que eu prefiro manter censurada para manter a moral e os bons costumes nessa plataforma. O Nor então a interrompeu, pois ele achava que ela estava se esforçando para fazer isso para não perder para Sarah. Então ele disse que ficaria ao lado dela para sempre, e a garota começou a chorar. Mais tarde, naquele dia, ele foi à masmorra para pedir conselhos a Olivia, que o instruiu que ele fosse para o 7º andar do calabouço se realmente quisesse se envolver com monstros fortes. No entanto, ela afirma que ele não é forte o suficiente e sugere que ele faça uma combinação de habilidades usando os elementos fogo, água e raio. Ela explicou que ele poderia obter as chamas sagradas, que poderiam eliminar os zumbis facilmente, ou gotas de água, que poderiam ser úteis aí no futuro. Por fim, ele poderia tentar o raio, que seria perfeito para a defesa, mas poderia ser alterado para uma incrível habilidade de ataque. Ele então foi para o 6º andar, onde encontrou alguns zumbis e combinou suas balas da terra com suas chamas sagradas e conseguiu realizar um ataque insano que devastou os zumbis. A força do ataque foi tão poderosa que ele pensou que provavelmente poderia enfrentar um Lorde Demônio, o que o deu motivação para descer um andar de baixo. E o 7º andar parecia uma floresta com luz do sol, árvores e uma brisa fresca que o deixou impressionado. Enquanto observava o cenário incrível, ele notou uma matilha de lobos mastigando outro monstro furiosamente. Ele imediatamente verificou o status deles, que eram 3 vezes maior do que o seu. Então ele achou melhor se retirar. Quando ele se virou, ele viu uma linda garota que também tinha uma flor na cabeça. E o mais interessante aí é que ela o lembrava da pequena Emma. Ele então verificou os status dela e descobriu que ela era uma dríade de nível 55. A dríade então lhe pediu um favor, revelando que se ele não ajudasse, ela iria morrer. Ela começou a implorar com sinceridade e por algum motivo, ela mergulhou no chão. O Nor perguntou que infernos era isso, e ela disse que era sua maneira de se entregar completamente a ele. Que isso, amigo? Que isso? O FBI 190? O Nor, curioso, decidiu pelo menos ouvir o que ela queria. Ela então explicou que era uma grande árvore na floresta, bem velha. E o Nor se lembrou que a Euna uma vez disse que as dríades são espíritos da floresta. Ela acrescenta que sua habilidade a conecta com todas as partes da floresta, o que lhe permite saber o que está acontecendo a qualquer momento. E quando ele perguntou por que ela estava em uma forma de criança, ela lhe disse que assumiu essa forma, pois um pervertido como ele daria mais atenção a ela, e meio que deu certo. Nesse momento, o maldito do Nor ainda ficou curado, entregando totalmente que ele deve ser preso pela polícia. Ele estava pensando nas possibilidades incríveis que uma trama com uma dríade poderia lhe propor. Ela então revelou que algo estava a mamando, e que era assustador e desconfortável, e além disso, essa mamação estava levando sua força vital. Nesse momento, Nor pensou que ela provavelmente estava brincando com a inteligência dele, o que, para ser sincero, é bem fácil, já que ele é facilmente um dos top 10 mais burros dos animes. Ela então voltou a explicar tudo de novo do zero, porque o Nor é uma besta, explicando que o seu corpo real era uma árvore velha, e que o monstro estava a devorando. Ela pediu que ele derrotasse o monstro, em troca, ela faria tudo o que ele quisesse. Tô brincando, ela lhe diria onde estava o tesouro do andar e o caminho para o próximo andar, e essa parecia uma troca muito justa, considerando que ele tinha que ajudar a Lola a vencer o ranking. Então ele disse a ela que primeiro teria que verificar qual monstro ela está enfrentando, e com bastante orgulho ele disse que não enfrentaria criaturas mais poderosas do que ele. Ele se apresentou como Nor, e ela também se apresentou como Dory. Juntos eles se dirigem ao local do seu corpo real, onde podem observar o monstro, que se tratava de uma abelha dourada que estava drenando sua vida. Ela afirmou que as abelhas deveriam ser de bronze, mas que uma delas sofreu uma mutação e agora estava a destruindo. Quando Nor usou seu olho, ele percebeu que o nível dessa coisa era 256, percebendo que esse é um monstro que claramente o eliminaria com um único golpe. Ele falou para a Dríade que não tinha jeito, ela ia morrer. E ela então se desculpou por ter pedido o impossível, e nesse momento ela caiu de dor. Tudo teatro, guys. A partir do momento que ela apareceu como criancinha, já tava tentando manipular aí, mano. Eu dava uma bicuda na cabeça e saia correndo. Mas o Nor é burro, ele ficou com dó. Ele verificou a abelha e descobriu que ela estava sugando a mana do corpo principal da pequena. E embora ele soubesse que não havia nenhuma maneira de derrotar aquela abelha dourada, ele observou novamente os danos que a Dríade estava tomando e constatou que ela estava se desfazendo gradualmente. Em um ato de coragem, a Dríade
Ed reuniu suas últimas forças para se levantar e mostrar a ele o caminho para o próximo andar. E vendo como ela se esforçava, ele amaldiçoou sua fraqueza e disse a ela que ele não poderia ser tão insensível ao ponto de deixá-la sozinha para sofrer, sendo que ela o lembrava da Emma quando pequena. Mano, é só uma planta mágica, vai? Ah, uma planta mágica, bicuda na cabeça e sai correndo. Ele então voltou ao convite da Olivia para buscar seu grande conhecimento, e como era de se esperar, ela ficou feliz pelo seu aluno ter confiado nela. No entanto, ela o aconselhou a ignorar os pedidos da Dory, já que ele não era tão forte quanto um protagonista superpoderoso. Mas mesmo assim, o Nor queria dar tudo de si, o que a fez se perguntar o porquê dele ter decidido salvar uma árvore da morte. E o Nor explicou novamente que ela tinha um corpinho de criança, então, pô, isso aí meio que pegou no ponto fraco dele. E a Olivia disse que ele pode até tentar, mas se ele morrer, ela irá atormentar a alma dele no inferno. O Nor então perguntou por que a Olivia não iria para o céu, e ela disse que era uma garota má. De volta ao 7º andar, eles localizaram a abelha dourada em seu ninho, e imediatamente o Nor criou uma habilidade chamada Target, que servia para fazer um inimigo fixar o olhar nele ou em outra coisa. Em seguida, ele se aproximou da matilha de lobos e disse a Dory para se esconder, pois o seu plano era perigoso. Ela então lhe deu aquele impulso básico de pontos de vida não solicitado antes de fugir para se esconder. Rapidamente, o Nor atirou uma pedra em um lobo, fazendo com que todos atacassem ele enquanto ele fugia. O garoto pensou que os lobos não conseguiriam alcançá-lo. No entanto, eles foram mais rápidos do que o previsto e logo o alcançaram, quase o devorando por trás. Quando ele caiu, eles o cercaram, prontos para devorar sua carne de merda, mas ele usou a habilidade de luz ofuscante para escapar. Enquanto fugia, ele se deparou com a abelha dourada, chupando a Dory. Rapaz, uma cena muito bonita, e ele ficou com muita raiva. Ele atacou a abelha com a sua espada, mas ela se esquivou do golpe. E quando os lobos o alcançaram, ansiosos para esfolá-lo vivo, ele usou sua habilidade de alvo para fazer com que os lobos prateados odiassem a abelha dourada. Isso fez com que a matilha atacasse a abelha dourada de uma vez só, e a batalha logo se tornou sangrenta, com os lobos sofrendo muito mais danos. No entanto, a abelha acabou cuidando dos lobos e se preparou para lutar contra o Nor, que então usou uma fusão de água e eletricidade e a lançou contra a abelha. Depois disso, a Dory acordou e agradeceu ele por ter salvo sua vida. Ela então mostrou a ele a localização do baú e até o ajudou a recuperar os itens que estavam lá dentro. E usando seus olhos que tudo vem, ele descobriu um orbe que aprimora magos como a Emma, bufando seus atributos de vento. Além desse, haviam outros itens muito preciosos. Isso o deixou animado e ele agradeceu ela por ter cumprido sua parte do acordo. Ela também lhe mostrou a entrada para o 8º andar, que ele sabia que iria demorar muito para encontrar, mas devido à dificuldade desse andar, ele nunca pensaria em se aventurar ali dentro. De volta à cidade, ele deu item raro a Lola para ajudá-la a vencer a classificação. E no dia do anúncio final, todos estavam animados como se fosse o evento do ano. Cada recepcionista escolhe o seu melhor aventureiro para representá-la e assim eles são colocados no pódio juntos. Elas então começaram a contar o número de moedas que o mestre da guilda lhes deu com base em seu desempenho. Um após o outro, os aventureiros vão se retirando, até que só restam os representantes da Lola e da Sarah. A batalha continuava empatada e parecia que a Lola ia perder a qualquer momento. E com um clima bastante tenso, as duas revelaram suas últimas mãos e o Nor acabou vencendo e a Lola foi declarada a vencedora. E como era de se esperar, a Sarah os acusou de trapaça, mas a Lola lembrou de que ela não tinha provas e lhe disse para não roubar mais os aventureiros de suas colegas. Enquanto ela estava frustrada com o fracasso, o Nor, que ainda estava pensando nas habilidades dela, a animou a não desistir. Então ela aproveitou a oportunidade para colocar um bilhete com o endereço de sua casa na mão dele. A Lola percebeu isso e a perseguiu com um porrete. No dia seguinte, ele deu a Emma um orbe do vento, que ela rapidamente usou. Isso fez seu corpo brilhar intensamente, e o Nor observou que ela ganhou duas novas habilidades, uma das quais a transformou no próprio Flash. Ela testou a primeira habilidade, chamada Correr como Vento, e depois experimentou a habilidade de atacar com um vento cortante, que também era muito poderosa. Embora ela tenha agradecido pelo presente, ela olhou para baixo com vergonha, e o Nor pensou em coisas impuras, mas ela lhe disse que só queria que ele a acompanhasse em uma festa. O Nor se lembrou de que deveria ser uma festa para nobres, e no início ele hesitou por algum motivo, mas quando ela lhe disse que teria que procurar outro rapaz para acompanhar, ele relutantemente concordou em acompanhá-la. Essa atitude pouco entusiasmada dele só enfureceu, pois ela disse que ele não estava prestando atenção nela e provavelmente não notaria se ela se apaixonasse por outro cara ou fosse sequestrada. Em casa, ele encontrou sua família gritando alto, e o pai de merda dele estava descarregando sua raiva em um lenço inocente. Quando ele perguntou o que havia acontecido, eles revelaram que não tinha encontrado uma loja. Sendo sincero, eles falaram que ninguém queria vender ou alugar um espaço para um nobre de baixa renda. Isso fez com que o Nor se lembrasse de que, apesar de ter se tornado mais forte e ter dinheiro agora, ele ainda era membro de uma família de nobres falidos que são tratados pior do que plebeus por todos. Para animar seu pai, ele disse ao velho dele para ir devagar, pois nunca teve fé nele. E continuando com o enredo principal, que é acompanhar a Emma em uma festa, ele perguntou ao seu pai de merda se ele tinha alguma roupa boa para a festa, revelando que ele seria o acompanhante da Emma em uma festa. Então o pai dele trouxe um terno feio que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. E para piorar a situação, esse era o melhor terno que o bosta do seu pai tinha. Ao ver o estado do terno da família, que provavelmente era a única coisa que ele daria, o Nor decidiu comprar
comprar um novo. Na festa, o miserável estava elegante, e até mesmo os pais da Emma o notaram, e agradeceram a ele por ser um grande amigo da Emma. Quando ele perguntou onde a Emma estava, eles disseram para ele esperar um pouco, pois ela ainda estava se vestindo. O pai então sussurrou para o Nor, perguntando se ele sabia do que se tratava a festa, e pela resposta dele, ele sabia que o Nor não sabia de nada. Nesse momento, a Emma chegou, e a primeira coisa que ela fez foi fazer com que o Nor notasse o seu principal ponto positivo como mulher. Depois disso, o anfitrião, que parece o Jack Sparrow, eu vou chamar ele assim, revela que algumas noites o tal do ladrão fantasma lhe enviou uma carta. A carta não era de amor. Afinal de contas, quando ele mencionou esse nome, o humor de todos mudou e o Nor percebeu que a Emma estava abalada. Mas o Jack disse para eles ficarem tranquilos, revelando que embora o ladrão esteja atrás de sua joia preciosa chamada Lágrimas de Sereia, eles não têm chances de roubá-la, porque ele contratou os melhores aventureiros da guilda vizinha para protegê-lo. E apenas de dar uma olhada nos aventureiros, todos perceberam que eles eram fortes. Mas o curioso do Nor ficou de olho na aventureira de apenas 16 anos que estava no nível 148, sendo ela uma aventureira de respeito, e por isso o Nor acreditou que a segurança das joias estava em boas mãos, e agora todos seguiram em frente felizes, exceto a Emma, que ainda estava apavorada. E quando ele perguntou se o ladrão a ameaçou, ela mudou rapidamente de assunto e exibiu um sorriso falso. Mais tarde, eles estavam assistindo aí várias pessoas dançando, até que um rapaz elegante chamado Mike veio cumprimentar a Emma, o que deixou o Nor com um pouco de inveja. Então ele começou a pedir que ela o aceitasse como seu grande homem, mas ela recusou educadamente. Isso fez com que ele acreditasse que o Nor é o cara que ela gosta. Então ele o chamou para uma batalha de dança, dizendo que quem dançar melhor com a Emma seria o vencedor. O Nor aceitou o desafio com facilidade, o que não era uma atitude comum dele, já que ele é um fracassado. No entanto, ao vê-lo dando em cima da Emma, ele sentiu que o seu harem foi ameaçado e por isso ele não podia recuar. Rapidamente o Mike subiu ao palco com a Emma primeiro e foi muito aplaudido pelo público, pois o seu desempenho correspondeu à expectativa da nobreza. Quando chegou a vez do Nor, ele gastou uma quantidade enorme de pontos de vida para conseguir uma habilidade de dança profissional. Mesmo assim, ele estava nervoso com todos os olhares penetrantes. Então a Emma lhe deu um carinho para ele poder se acalmar. Assim que eles começaram a dançar, a dança fluiu tão bem que todos ficaram impressionados com o desempenho deles, os aplaudindo muito mais do que a dança que a Emma teve com Mike. Isso fez a Emma se sentir muito feliz e obviamente ele foi o vencedor. E então quando ele se moveu para beijá-la, a luz se apagou, sinalizando a chegada do ladrão fantasma que estava obcecado por atenção. A voz do ladrão era de uma mulher e ela disse que tinha vindo buscar as lágrimas de sereia e também a Emma. Isso foi um choque para o Nor, pois ele se lembrou do assunto estranho que a Emma tinha tido com ele naquele dia. Imediatamente a aventureira foi atrás dela no lustre, mas ela desviou da aventureira e desceu para roubar a Emma. Em seguida ela usou um feitiço de sono na Emma e chutou o traseiro fraco do Nor para logo em seguida fugir. O idiota do Jack foi rapidamente verificar se a sua joia ainda estava intacta, mas ele só acabou revelando a sua localização ao verdadeiro bandido que estava disfarçado no meio da multidão. E como eles conseguiram pegar o que precisavam, eles atravessaram a janela para fugir. Os aventureiros decidiram se dividir em dois grupos para perseguir os intrusos. Então o Nor implorou para acompanhá-los. No entanto, a aventureira lhe disse que ele não era forte o suficiente para lutar com eles. Quando ele protestou, ela se apresentou como Leila e pediu para que ele não atrasasse, permitindo assim que ele os acompanhasse. Eles logo alcançaram a mulher sequestradora, e então o Nor verificou rapidamente os status dela, para saber qual conjunto de habilidades representava o problema maior para eles. Ele então pediu a Leila que tomasse cuidado com a habilidade dela de invocação, e agora que a sua habilidade foi exposta, a inimiga invocou logo um pássaro de fogo de nível 50. Para começar o ataque, ela disparou contra eles, enquanto o pássaro se concentrava no Nor. Quando ele atacou com um sopro de chamas infernais, a Leila usou um movimento de punho demoníaco para desviar as chamas. Então, enquanto a Leila ficou lidando aí com o pássaro, a inimiga feia partiu para cima do Nor. O Nor queria editar a habilidade dela de invocação, mas como ele desperdiçou seus pontos de vida para se tornar o rei da dança mais cedo, ele não podia fazer nada. Então, ele tentou seu fraco raio, do qual ela se esquivou facilmente. Embora admitisse ser fraca contra raios, ela conhecia o alcance do Nor, então deu um passo para trás. Enquanto isso, a Leila estava sendo fumada pelo pássaro irritante. Ele usou sua habilidade de gravidade para pesar o pássaro. Em seguida, ele disparou um feitiço de água que o Ranger vermelho desviou, mas seu poder tinha uma mistura de raios que acabou fritando seu traseiro. Imediatamente, a Leila deu um soco no pássaro de fogo e o derrotou, fazendo com que a inimiga desistisse dessa batalha. O Nor rapidamente foi dar uma olhada na Emma e logo percebeu que ela estava sob a influência da magia de sono colocada nela. E enquanto ela estava apagada, o Nor e a Leila aproveitaram um tempo para elogiar as habilidades um do outro. Embora soubessem que eles eram de guildas rivais, eles decidiram ser amigos assim mesmo. Pouco depois, o líder da Leila chegou, dizendo que havia capturado o fantasma masculino e que veio para os dar suporte. O Nor percebeu que havia algo de estranho com esse cara
Ele então usou seus olhos, que tudo vem, apenas para descobrir que os status desse homem estavam bloqueados. Imediatamente ele deu um soco na cara do Noor e depois usou sua manipulação de gravidade para suprimir os dois facilmente. Em seguida ele pegou a Bella adormecida para si mesmo, e quando a Layla exigiu uma explicação, o Noor arrancou o brinco dele, o que o fez se transformar novamente no ladrão fantasma. E ele afirmou que planeja fazer da Emma sua esposa, já que ele era tão poderoso que podia fazer o que quisesse e tomar quem quisesse como sua esposa. Ao vê-lo se divertir com ela, o Noor superou a força da gravidade e se levantou. O inimigo aumentou a potência do puxão, mas ele superou o efeito de esmagamento em seu corpo. E enquanto o fantasma estava distraído com ele, a Emma acordou e o mandou pelos ares com um soco de vento. O Noor finalizou a combinação, deixando-o inconsciente. E de volta à mansão, o Jack agradeceu ao Noor por ter salvado Jill e prometeu retribuir a ajuda dele um dia. Os pais da Emma também agradeceram a ele por ter salvo sua filha, que estava feliz por ter sido muito bem tratada pelo Noor pela primeira vez. Como agradecimento pela ajuda, o Jack os ajudou a garantir um espaço para os seus itens raros de monstros a um preço com desconto, o que deixou toda a pobre família muito feliz. Alguns dias depois, na escola, a Elna anunciou que eles teriam uma aluna transferida que revelou ser a Layla. A Layla se apresenta como uma aventureira que imediatamente encanta os meninos, fazendo com que as meninas feias ficassem visivelmente enciumadas. Foi então que o Noor finalmente olhou para ela e percebeu quem ela era, sacaste? E vendo que os dois se conhecem, a Elna disse a ela para se sentar ao lado do Noor, e ela faz isso, fazendo com que os alunos de alto escalão se sintam magoados. Continuando, a Elna anunciou que estava na hora das lições especiais, o que deixou a novata da Layla curiosa. Ela então perguntou a alguns rapazes sobre o que era o treinamento especial, e eles gritaram que se tratava de um campo de treinamento, o que significava que a classe inteira ia realizar uma viagem de férias para as fontes termais. No caminho para a fonte termal, a Elna os alertou para ficarem atentos, pois poderiam encontrar monstros por perto. No entanto, a Emma estava bastante animada, pois era uma oportunidade de levar a sua rotina de cuidados com a pele para o próximo nível. Resumindo, fontes termais fazem bem para a pele. Ao ver a empolgação dela, o Noor achou que não seria uma boa ideia ela participar do treinamento, pois ela certamente iria exagerar. Enquanto isso, os rapazes também estavam ansiosos pelo banho aberto, que era a única chance que eles tinham de finalmente ter um contato maior com a coxa das garotas, já que elas normalmente só tinham olhos para o Noor. Isso fez com que as garotas fizessem planos para ficar fora de vista, mas a Emma, com seu cérebro de coco, disse que não havia problema se os rapazes a vissem. Ela então voltou sua atenção para o Noor, dizendo que espera que ele impeça que os garotos espiem elas tomando banho. E o pervertido do Noor não teve outra escolha a não ser calar a boca e continuar dentro do armário. Mais tarde, todos estavam brincando, então a Elna os lembrou de ficarem alertas, mas o garoto de cabelo espetado disse a ela que eles eram da elite e que ela não precisava se preocupar com eles, pois eles têm honra e estão na academia de heróis. Ela lhe disse sem rodeios que pessoas como eles geralmente são os personagens que o autor mata durante os arcos de desenvolvimento. E agora, furiosa, ela grita com eles para que se formem antes que ela retorne. E como todos os meninos eram muito lentos, a Layla assumiu o comando e começou a dar instruções a todos, o que os NPCs obedeciam. Enquanto se dirigiam para as fontes termais, o cabelo espetado provou que não era totalmente inútil quando disse ao Noor para parar. Ele então jogou uma pedra na frente dele, que ativou uma armadilha. O exibicionista queria que as garotas o elogiassem por ser útil, mas todas estavam distraídas com algumas lindas flores silvestres. E enquanto Noor se perguntava quem havia armado a armadilha, uma fada apareceu e revelou que a armadilha era obra de alguns bandidos. Ela também disse que não era um monstro ruim, o que era estranho, mas o cabelo espetado acreditou em sua história, ficando com o rosto corado. Maldito tá pensando merda. Quando as meninas notaram a fada, todas correram para acariciá-la, como se ela fosse o ganso de ouro. O Noor então usou seus olhos, que tudo vem, para examiná-la e percebeu que ela tinha uma habilidade chamada fantoche de monstros. Ele olhou para Elna, à espera de uma resposta, mas ela desviou o olhar para indicar que eles estavam por conta própria. A fada lhes disse que conhecia um atalho para a fonte termal, então todos a seguiram como um bando de burros. Logo, eles passaram por uma caverna totalmente escura, o que deixou o Noor preocupado, mas o cabelo espetado estava confiante em sua habilidade de checar armadilhas e assumiu a liderança. O Noor, por precaução, desembainhou sua espada, mas a fada reclamou, dizendo que armas a assustam, e pediu para ele guardar, mas ele mandou ela ir à merda e disse que estava com medo. Quando chegaram ao centro da caverna, eles viram que o lugar tinha muitos buracos, e o Noor tinha certeza de que vários monstros estavam se escondendo nesses buracos. Ele então confrontou a fada, revelando que sabia que ela tinha a habilidade de transformar monstros em marionetes. Ela então confessou e ordenou que seus homens largatos escondidos os atacassem. Imediatamente, os largatos começaram a sair dos buracos, e antes que o Noor pudesse pedir ajuda dos seus companheiros, todos entraram de cabeça na batalha, na esperança de provar e mostrar que eles também são lutadores, membros da Academia de Heróis. Na verdade, os garotos inconscientemente estavam bufados pelo desejo incessante de ver as garotas peladas. O Noor olhou para trás para ver se as garotas estavam em perigo, mas a Layla e as garotas do seu harem conseguiram se manter firme contra os monstros. Com o tempo, todos os homens largato foram derrotados, o que fez com que a fada tentasse fugir. No entanto, Noor usou sua habilidade de gravidade para impedir sua fuga. Quando chegaram ao outro lado, a
Aelna queria lançar a famosa carta do "Eu avisei vocês", mas então eles notaram a fonte quente de longe, o que os fez pular de alegria e ignorar totalmente as palavras dela. Mais tarde, eles chegaram ao alojamento, onde foram recebidas por uma velha. A velha anunciou que a fonte termal estava pronta para as moças, mas elas foram cautelosas com os rapazes. Então, em nome de seus companheiros de escória, um nobre assumiu a linha de frente e prometeu que não as espiaria. E as moças acreditaram em sua declaração. Depois que elas saíram, os rapazes mostraram suas verdadeiras vontades, dizendo que vão ver até mesmo a professora sem roupa se ela der mole. Enquanto todos se preparavam para observar as garotas se lavando, o nobre líder dos garotos sem honra diz que o momento de ação irá começar agora e começa a distribuir máscara para todos, incluindo o Nor, que aceitou meio hesitante no início, mas logo depois se lembrou de quando as garotas pediram para ele conter a perversão dos outros garotos. Então ele deu um passo à frente e fingiu ter honra, recusando o convite para ver as garotas. Isso fez com que eles o considerassem um traidor e começaram a persegui-lo pelos alojamentos, até que ele foi em direção ao banheiro feminino aberto. Felizmente, a professora Aelna ficou de guarda e aplicou um jutsu de terra que interrompeu a corrida de todos. No entanto, os garotos estavam determinados e pretendiam ver as garotas no banho a todo custo, mesmo que para isso eles tivessem que derrubar a própria professora. Rapidamente, tanto a Aelna quanto Nor usaram um ataque de terra para detê-los de vez. Agora só restava o líder dos pervertidos, que preferia morrer do que desistir do seu grande sonho. Ele avançou em direção a Aelna e dessa vez ele conseguiu a empurrar para trás com toda a sua força. E foi tanta força que o Nor teve que salvá-la. Ela então perguntou como seu aluno se tornou tão forte, o que o fez revelar que fez usos de anabolizantes mágicos. Depois disso, ele ativou seu feitiço supremo do Durateston e ganhou massa muscular instantaneamente sem fazer um único exercício. A Aelna o chamou de estúpido por colocar o seu cabelo em perigo apenas para ganhar mais tempo de tela, mas suas palavras o deixaram furioso. Ele então explicou sua paixão pelo corpo de suas amigas de classe e em mais uma última tentativa, ele tentou convencer o Nor a se juntar a ele para realizar o sonho de todo homem, mas ele conseguiu resistir à vontade e disse que nunca trairia suas amigas dessa forma. Isso fez com que o nobre louco de Durateston o atacasse e o Nor o encarou de frente em uma batalha de convicção em que ambos tentaram mostrar quem era o mais forte. No entanto, como o Nor não consegue fazer nada sem seu hack, ele ativou uma habilidade que torna o seu oponente sem poder, o que lhe permitiu vencer a batalha de força. Naquele momento, um outro cara que estava fingindo ser derrotado começou a correr em direção à fonte termal. O Nor tentou correr atrás dele, mas esse figurante era tão rápido que o deixou para trás. Então, ele decidiu tornar o garoto mais lento, o que custava muito LP. No entanto, como ele não queria que ninguém visse a Emma sem roupa, ele gastou seus pontos de vida, fazendo o garoto sentir uma pontada no butico. E apesar da pressão que ele estava sentindo em sua traseira, o Kent ainda correu para pular no banho das garotas, sendo perseguido pelo Nor. Em uma reviravolta nos acontecimentos, as meninas não estavam na fonte termal, pois a Aelna havia dito para elas esperar. No fim, como Nor usou muitos pontos de vida, ele caiu inconsciente dentro da água. E um tempo depois, ele acordou com seus olhos vendados. E a Aelna revelou que as garotas tinham permitido que ele tomasse banho com elas como recompensa por ter impedido os garotos de invadirem o banho feminino. Na semana seguinte, durante o primeiro dia de abertura da loja, a Lola moveu sozinha móveis pesados, revelando sua força de gorila. Graças ao trabalho árduo e constante do Nor, a loja estava repleta de itens raros, o que fez com que a Luna projetasse que eles só precisavam de algumas semanas para explodir em vendas. O Nor também deu às meninas algumas coisas estranhas para provar, que elas adoraram, sem saber que era o cadáver dos slimes da masmorra. Logo, as pessoas entraram na loja para conferir os produtos raros, fazendo o pai do Nor chorar de felicidade, pois pelo menos para atender os clientes ele serve. Naquele momento, ele agradeceu mais uma vez ao Nor por ter mudado a vida deles e disse que estava muito orgulhoso, o que o fez olhar para trás e ver o quanto havia progredido. Em seguida, ele voltou à masmorra e revelou que queria libertar Olivia de suas correntes e de todo o seu sofrimento como agradecimento por tê-lo tornado alguém útil para a sociedade. Ela aprecia seus esforços, mas pede para ele não se esforçar demais. Imediatamente após deixar o andar dela, ele pergunta ao grande sábio como ele pode libertar a Olivia das correntes da morte sem matá-la. Então, o grande sábio lhe diz para ir até o 15º andar, onde a resposta da sua pergunta será respondida. Ele logo chegou ao 14º andar, onde havia uma placa com instruções para um desafio dependendo do número de aventureiros presentes. O primeiro caminho era para aventureiros solo, enquanto a segunda parte era para um grupo. Ele então passou pelo primeiro caminho e acabou em uma ponte com pequenos espinhos abaixo. No início da ponte havia uma placa de aviso indicando que o desafiante não poderia usar habilidades para atravessá-la, e como verdadeiro covarde que ele é, ele não se arriscou na prova sozinho e decidiu que era hora de revelar o segredo da Olivia para a Emma. Depois de informá-la sobre a Olivia e sobre a masmorra oculta, ela prometeu ajudá-lo, mesmo que isso significasse lutar contra o roteirista. Eles voltaram imediatamente para o 14º andar e passaram pelo segundo caminho, que os levou a uma sala com buracos em cada lado. A porta pela qual eles entraram se fechou automaticamente e nesse momento, um grupo de pequenos goblins o cercou. Os goblins pediram que eles jogassem fora suas armas, então os dois decidiram entrar na brincadeira. Em seguida, eles pediram
pediram comida. Então o Nor trouxe biscoitos de sua dimensão de armazenamento e entregou a eles. Quando o líder provou e descobriu que os alimentos humanos eram deliciosos, ele chamou toda a sua gangue dos verdinhos para provar os doces. Enquanto eles comiam, ele exigiu que a Emma os divertisse, agindo como uma porca, o que ela só fez porque o Nor lhe pediu. No entanto, o líder disse que ela não tinha graça, e a Emma quase os atacou, mas o Nor a segurou. Depois de um tempo, os Goblins começaram a colocar seus órgãos para fora. Então o Nor explicou que ele usou sua habilidade de criação para adicionar veneno aos biscoitos. E agora que eles passaram pelos Goblins, eles chegaram ao 15º andar, onde encontraram a Olivia, ou alguém parecido com ela acorrentado. Ele tentou falar com ela telepaticamente, como faz normalmente, mas ela não respondeu, o que o fez verificar as estatísticas dela. Ele descobre que a garota acorrentada é um clone da Olivia, enquanto as correntes são a verdadeira corrente da morte. Ele também descobriu uma placa de pedra ao lado dela, que dizia para libertá-la sem matá-la. Isso fez com que a Emma usasse seu golpe de vento nas correntes para libertar o clone com sucesso. Quando acordou, ela agiu de forma amigável com eles, mas o Nor a acusou de ser uma falsa, então ela parou de fingir. O Nor a atacou com uma bala de pedra, mas ela o chutou para longe. Em seguida, ela usou um poderoso ataque de chamas, que podia se fixar ao alvo. A Emma tentou atacar com suas adagas, mas também foi chutada para longe. Enquanto eles se recuperavam dos golpes, ela lançou um poderoso feitiço de chamas, que deixou o Nor tão assustado que ele usou sua habilidade de fuga para retornar ao covil da Olivia original. Lá, a Emma perguntou se ela tinha alguma fraqueza, pois isso poderia ajudá-los a derrotar o seu clone super poderoso. No entanto, ela não conseguiu pensar em nada e simplesmente disse a eles para esquecerem a ideia de derrotar as correntes da morte. O Nor se recusou, afirmando que precisava retribuir a ela toda a gentileza que ela lhe mostrou. E no dia seguinte, o Nor foi à biblioteca para investigar a história da Olivia na esperança de descobrir suas fraquezas. Ao ler, ele descobriu que um clérigo com a habilidade de sacrifício foi capaz de colocar pressão na Olivia. Do lado de fora, ele avaliou o custo da habilidade de sacrifício, que custava 10.000 pontos de vida, e descobriu que tal habilidade permitia que os aventureiros descartassem suas habilidades inúteis para obter um bônus de poder instantâneo durante a batalha. Então ele fez o que era preciso para obter essa habilidade. E naquela noite ele se depara com a falsa Olivia na cidade, e ela revela que o seu trabalho é eliminar qualquer intruso em seu andar. No entanto, ela ficou entediada e veio à cidade para se divertir. Ela então pergunta como ele planeja salvar sua mestra, e para piorar as coisas, ela o informa que a Olivia, além de estar presa, também sentiu uma dor imensa durante todo esse tempo na masmorra. Isso só o deixou mais determinado a libertá-la, fazendo com que ele ativasse a habilidade de sacrifício, recebendo um bônus de poder instantâneo. Primeiro, ele tentou um feitiço de relâmpago, do qual ela se esquivou, seguido de um ataque frontal com sua espada, mas ela estava apenas fingindo estar preocupada, pois facilmente cortou seu peito. A Olivia fez um leve corte, que deixou seu corpo dormente, o que o fez perceber que ela adicionou um ataque de raio ao ataque. Enquanto isso, a Olivia conseguiu sentir a consciência dele oscilando, já que ela estava ligada ao seu clone. Isso a fez se lembrar do motivo pelo qual ela realmente se interessou pelo Nor. Há 200 anos atrás, um perdedor que parecia exatamente com ele de repente implorou para ser o seu aluno, enquanto ela estava bem despreocupada, se divertindo em um bar. Ela recusou porque não sabia como ensinar alguém. No entanto, o garoto foi insistente e a seguiu por toda parte durante anos, só para provar o quanto ele era determinado. Depois de perturbar tanto sua rotina diária, ela perguntou por que ele estava tão obcecado, e ele lhe disse que havia prometido ao seu falecido amigo que ele se tornaria o maior aventureiro que já existiu. Ela então lhe disse que se ele conseguisse fazer um arranhão nela, ela o aceitaria como seu aluno. Ele desembaiou sua espada e a golpeou por trás, mas ela desviou e se apoiou na ponta afiada da espada dele com seus pés descalços. Ela então lhe disse que ele era mais fraco do que um NPC e o aconselhou a desistir dos seus sonhos e morrer. No entanto, o perseguidor continuou a segui-la, completando aí um ano de perseguição. Por fim, ela começou a se entregar aos poucos, e quando ela estava começando a se divertir, ela foi informada de que o seu aprendiz morreu. Acontece que ele tentou proteger uma garota de um monstro e acabou sendo golpeado no butico, o que foi morte instantânea devido à força do monstro. Ao vê-lo sem vida, ela se culpou pela morte dele, pois se tivesse o treinado adequadamente, as coisas teriam sido diferentes. De volta à batalha, quando Nor estava prestes a virar poeira, a Emma usou seu passo rápido para chutar o clone para longe dele. As outras amigas do Nor também apareceram, o que inclui a Luna para o curar. O clone riu do harem do Nor, lembrando as garotas de que o Nor está desenvolvendo uma trama com todas elas ao mesmo tempo. Mas assim como em Mushoku Tensei, elas não ligam para isso e se juntaram para atacar esse maldito clone ao mesmo tempo. No entanto, a Emma foi atacada por trás e rapidamente a Lola começou a jogar galões de madeira na Olivia, e em resposta, a Olivia contra-atacou com um poderoso arremesso também. O Nor então apagou os atributos de relâmpago de sua espada, e a Layla deu um soco nela com tanta força que a espada dela se despedaçou. Em seguida, ela tentou lhe acertar mais um soco, mas a Olivia soltou seu dragão de chamas, que a tirou do jogo. Nesse momento, todas as garotas começaram a desmoronar, pois o clone havia usado uma habilidade que deu a todas elas mais 5 graus de temperatura. Ela soltou sua chama novamente, pronta para acabar com ele. Então ele se esquivou bem a tempo, e embora ele tenha usado tudo que tinha, ele logo percebeu que seus movimentos estavam se tornando mais lentos com uma habilidade, e mesmo quando ele atacava com uma bala de pedra, a bala se voltava
estava contra ele. Nesse ponto, ele reconheceu que ela podia usar as habilidades da Olivia melhor do que ele, e ela disse a ele para desistir, mas ele se recusou, dizendo que ele precisava absolutamente salvar a Olivia, pois o anime não terá uma segunda temporada se isso não acontecer. Em seguida, ele desistiu de todas as suas habilidades, exceto a de criar habilidades e a do grande sábio, e em troca recebeu um poderoso bônus que o deixou forte o bastante para conseguir bater em qualquer mulher. Agora ele estava conseguindo acompanhar seus movimentos com precisão, mas mesmo quando ele a golpeou, a sua espada não conseguiu arranhar a pele dela. Então ele tentou socar a cara dela, mas ela se defendeu e soltou suas chamas de dragão mais uma vez, o que fez com que a vida dele passasse diante dos seus olhos. Porém, ele correu em direção às chamas, as transformando em um poder em sua espada, e com todo esse poder roteirizado em suas mãos, sem sentido e sem explicação, ele conseguiu atingir a cabeça do clone, eliminando-a com sucesso. Nesse exato momento, a Olivia foi solta, e então ele foi ao encontro dela em um vasto campo e a abraçou calorosamente, sabendo que ele finalmente libertou sua mestra. Depois disso, os negócios do Nor continuaram a crescer de forma constante graças ao apoio de sua família, enquanto as garotas continuaram se aproveitando de qualquer oportunidade para restabelecer seus pontos de vida, sem que ele precisasse implorar por isso. Assim termina o anime Oredake Haireru Kakushi Dungeon, um anime que não pode ser levado a sério, mas sendo sincero, foi bastante divertido resumir essa história aqui pra vocês. Enfim, comenta, deixa o like, fala o que tu achou desse anime, se foi bom pra tu, se foi ruim.